O desejo quase nunca começa na intenção. Ele começa antes, num lugar onde a mente ainda não chegou. Um arrepio leve, um incômodo bom, uma mudança sutil na respiração. E o mais curioso é que, quando isso acontece, a pessoa não escolhe sentir. O corpo reage primeiro, entrega sinais, cria tensão. É por isso que existem encontros que parecem comuns, mas deixam uma sensação estranha depois, como se algo tivesse sido despertado sem aviso. Pouca gente entende isso, mas o toque não é só contato físico. É linguagem silenciosa. É mensagem direta ao sistema emocional. Existem toques que passam despercebidos, e existem toques que ficam. Não porque são intensos, mas porque ativam expectativa, memória e antecipação. Quando alguém sente vontade sem saber explicar o porquê, geralmente não foi uma palavra. Foi o corpo sendo provocado do jeito certo. E talvez você já tenha vivido isso. Um simples encostar que mudou o clima. Um gesto pequeno que deixou o ambiente mais denso, mais quieto, mais atento. Não é magia. É resposta involuntária. Neste vídeo, você vai entender como certos toques despertam desejo antes mesmo da pessoa perceber. E por que, depois disso, nada volta exatamente ao normal. Existe um tipo de toque que não pede permissão porque acontece rápido demais para a razão bloquear. Ele é breve, quase casual, mas cria um impacto desproporcional. É aquele contato que faz a pessoa mudar a postura, ajustar a respiração, ficar mais presente sem entender o motivo. Quando isso acontece, o corpo já entrou em estado de alerta emocional. Se você já sentiu alguém reagir diferente depois de um simples encostar seu, presta atenção. Isso não é coincidência, é resposta automática. E é exatamente aqui que muita gente erra, porque acha que desejo se força. Não se força, se ativa. Quando o toque acontece no timing certo, ele cria curiosidade, não rejeição. Cria silêncio, não defesa. Se você quer entender por que alguns toques passam despercebidos e outros ficam martelando na cabeça da pessoa horas depois, continua nesse vídeo, porque os próximos pontos mostram como provocar isso sem exagero, sem exposição e sem parecer óbvio. O erro mais comum é achar que desejo nasce do excesso, quando na verdade ele nasce da interrupção. Existe um toque específico que não se completa de propósito. Ele começa, cria presença e para antes do esperado. Esse corte súbito gera um vazio sensorial que o corpo tenta compensar sozinho. A pessoa sente algo, mas não consegue localizar exatamente o que foi, e isso a deixa inquieta, mais atenta, mais conectada ao momento. É nesse ponto que o desejo começa a trabalhar em silêncio, porque tudo que não se resolve vira pensamento recorrente. O corpo registra a sensação, a mente tenta entender, e a emoção cresce no intervalo. Se você quer saber por que alguns contatos fazem a pessoa sentir saudade de algo que mal aconteceu, continua comigo. Porque o próximo toque mexe direto com expectativa e controle emocional. Existe um toque que não parece íntimo, mas também não é neutro. Ele acontece em áreas que a mente não classifica como proibidas, mas que o corpo sente imediatamente. Braço, antebraço, parte alta das costas. Justamente por não serem zonas óbvias, esse tipo de contato passa pela vigilância racional e vai direto para a sensação. A pessoa não se afasta, não reage de forma defensiva, mas sente. E essa confusão é poderosa. Porque quando a mente não sabe como rotular o que aconteceu, ela começa a revisitar a cena. O corpo já registrou, a emoção já foi ativada, e agora a razão corre atrás tentando organizar. Se você já percebeu alguém ficar mais quieto, mais próximo ou diferente depois de um toque simples seu, continua, porque o próximo ponto explica por que o desejo cresce justamente quando a pessoa tenta se controlar. Quando alguém está tentando se controlar, o corpo fica em estado de vigilância. Ombros mais rígidos, respiração curta, postura contida.
É justamente aí que um toque bem colocado tem mais efeito. Não porque invade, mas porque desmonta a contenção. Um contato firme o suficiente para ser sentido, suave o bastante para não gerar defesa. Nesse momento, o corpo reage antes que a pessoa consiga manter a máscara emocional. O efeito disso é silencioso, mas intenso. A pessoa tenta agir normalmente, mas algo já saiu do eixo. O controle fica mais difícil, a atenção se volta para você e o clima muda sem explicação lógica. Se você quer entender por que algumas pessoas ficam diferentes perto de você, mesmo tentando esconder, continua. Porque o próximo toque não ativa desejo. Ele cria antecipação. Existe um toque que não acontece para ficar, mas para ir embora. Ele surge, marca presença e some antes da reação completa. Justamente por isso, o corpo entra em estado de expectativa. A sensação não se encerra no momento do contato. Ela continua depois, como um eco físico. A pessoa sente vontade de repetir a cena, de se aproximar de novo, de entender o que acabou de sentir. Esse tipo de toque não implora continuidade. Ele provoca busca. Quem sente passa a prestar mais atenção, a perceber sua presença com mais intensidade, a se perguntar se aquilo foi intencional. Se você já notou alguém mais atento, mais silencioso ou diferente depois de um gesto seu, não é impressão. É o corpo tentando antecipar o próximo movimento, e é exatamente isso que transforma desejo em tensão constante. Alguns toques não chamam atenção na hora, mas voltam depois. Quando a pessoa está sozinha, quando o silêncio aparece, quando a mente desacelera, é aí que o corpo lembra. Não da intensidade, mas da sensação. Um toque assim ativa a memória emocional, não reação imediata. E tudo que vira memória ganha peso, ganha significado, ganha espaço dentro da pessoa sem que ela perceba. É por isso que, às vezes, alguém começa a pensar em você do nada, sem motivo aparente. O corpo guardou a informação, mesmo que a mente tenha ignorado no momento. Se você já sentiu alguém mudar o jeito de falar, de olhar ou de se aproximar depois de um tempo, isso não nasceu do acaso. Foi um toque que continuou agindo quando você já não estava mais ali. Existe um momento em que o corpo para de disfarçar. Um toque breve, preciso, que acontece quando a pessoa já está emocionalmente ativada, ainda que tente parecer no controle. Nesse ponto, a reação vem no olhar, na respiração que muda, no silêncio que se instala. Não há exagero, não há insistência. Só a entrega involuntária de um corpo que já sentiu antes da mente decidir. E quando isso acontece, não importa o que a pessoa diga depois. O corpo já respondeu. O desejo não nasce do excesso, da pressa ou da insistência. Ele nasce da leitura certa do momento, do gesto que acontece no tempo exato e da ausência calculada logo depois. Quando o toque é consciente, ele não invade, não implora, não expõe. Ele ativa. E tudo que é ativado no corpo continua agindo mesmo quando o contato acaba. Se em algum momento da sua vida alguém reagiu diferente perto de você, ficou mais atento, mais quieto, mais presente, talvez não tenha sido charme, nem acaso. Talvez tenha sido o corpo respondendo antes da mente conseguir mentir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa entender por que o corpo sempre diz aquilo que as palavras tentam esconder.